sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública, a qual irá discutir a mensagem número 123/2018 do Executivo Municipal, que solicita a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para a implantação de um corredor troncal na Avenida Pedro II. Convido a excelentíssima senhora vereadora Elísia Virgínia para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé. Bom dia, senhores e senhoras. Irei ler aqui em Isaías 45:2. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Amém. Já está conosco, secretariando os trabalhos, a vereadora Elísia Virgínia. Queria convidar também o doutor Adalberto Araújo, superintendente da CEMOB, para compor a mesa conosco. E também queria convidar o vereador Tibério Limeira, presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana de nossa casa, para também participar da mesa conosco. Passo a palavra para a vereadora Elísia Virgínia, para que ela faça a leitura do expediente mesa. Requerimento número 427/2008, autor mesa diretora, senhores vereadores, senhor presidente, requeremos, observando as disposições regimentais e após ouvir o plenário, que esta casa faça constar na ata dos trabalhos e aprove a audiência pública para discutir a mensagem número 123/2018, do Executivo Municipal, que solicita operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para a implantação de um corredor troncal na Avenida Pedro II, a ser realizado no dia 11 de dezembro de 2018, às 11 horas, no plenário da Casa. Memorando 38, justificativa de ausência do vereador Tiago Lucena, por atestado médico. Lido o expediente, senhor presidente. Lido o expediente, mesa. Queria já fazer a justificativa aqui da audiência pública solicitada pela mesa diretora da Câmara Municipal no dia de ontem, vereadora Raíssa Lacerda, para que a gente possa esclarecer por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana as razões do empréstimo, vereadora Elisa, para a construção de um corredor troncal na Avenida Pedro II. Matéria que chegou de regime de urgência urgentíssima, vereador professor Gabriel. A gente tem urgência para que faça votar e o secretário está aqui hoje para prestar todos os esclarecimentos e responder às dúvidas dos colegas vereadores da população. Então, já faculto a palavra ao secretário Adalberto Araújo para que ele possa fazer as considerações sobre a mensagem encaminhada para casa desde a sexta-feira, quinta ou sexta-feira da semana passada. Com a palavra, secretário Adalberto. Alô, alô. Meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa e estender esses cumprimentos a todos aqui presentes. E vim aqui a esta casa fazer um apelo a vocês, no sentido de que a gente consiga dar o encaminhamento nessa mensagem que foi solicitada pelo nosso prefeito, para a gente conseguir a contratação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, que já está liberada, apenas precisando dessa liberação aqui da casa. E eu solicitei aqui ao presidente da casa esse momento para que a gente possa dialogar, esclarecer dúvidas, né? E estou aqui para exatamente esse momento, né? Eu só quero lembrar o seguinte: esse projeto, na verdade, ele é o mesmo projeto que foi apresentado originalmente no projeto do PAC Grandes Cidades. Então, não houve alteração. O que houve foi uma mudança dentro do próprio governo federal, não só com relação à nomenclatura do programa,
né, que o governo federal, na época ainda era presidente Dilma Rousseff, apresentou o programa como sendo PAC Mobilidade Grandes Cidades. Esse projeto envolvia as propostas, ele absorvia as propostas para atender o transporte público de massa. Então, envolvendo qualquer projeto de VLT, BRT e também qualquer linha troncal, certo? Então, faixa exclusiva de ônibus também, ele também contemplava, né? Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas, porque ficou muita gente discutindo como é que esse projeto se já tinha ainda validade, se não tinha. Ele está totalmente aprovado no Ministério das Cidades e agora na Caixa Econômica, esperando só essa mensagem para a gente fazer a contratação e licitar os serviços. Então, ele envolve, essa linha troncal envolve a construção desse viário, que é o que está aqui nesta casa para ser analisado, né? Ligando o bairro de Mangabeira até o centro da cidade. Então, ele vai passar pela principal dos bancários, passa ali pela universidade, acessa a Avenida Pedro II e vai até o centro da cidade, complementando ali nas proximidades do terminal rodoviário de João Pessoa. Então, esse é o sistema viário que vai ser executado agora. Outra dúvida que se faz, que se coloca, é que a intervenção não será só para o ônibus. É bom que se esclareça que nós estamos fazendo uma intervenção em toda a Avenida Pedro II, de lote a lote. Então, a intervenção envolve as pessoas, as calçadas, todo o passeio público será requalificado. Então, nós estamos incluindo aí, dentro desse projeto, o que foi a experiência que nos trouxe a executar a Beira Rio. A Beira Rio já foi uma expansão desse pensamento e desse projeto originalmente lá quando foi criado o PAC Grandes Cidades. Então, a intenção nossa é de expandir isso para todos os corredores, até porque não dá para você falar de acessibilidade, né, e de inclusão se você não tem uma intervenção em todos os modais. A Beira Rio, a gente, inclusive, incluímos uma ciclovia nela, né, e nesse da Pedro II não é previsto ciclovia, porque, só explicando, os recursos foram destinados para aplicação em transporte de massa. Então, não tenha, se você... o nosso projeto cicloviário ele vai andar em paralelo. Mas as calçadas, como você não pode ter transporte sem passageiros e usuários, então, as calçadas conseguimos aprovar, todo o passeio será requalificado e também adequado à legislação da acessibilidade. Então, a intervenção vai se dar de lote a lote, né? E até daqui de Mangabeira, ali nas proximidades do Caique, até o terreno ali nas proximidades do terminal rodoviário. Esse é o viário. O que é que vai ser ainda incorporado a isso, que está tramitando em paralelo? Essa parte do viário foi... nós conseguimos recursos através de financiamento do FGTS. Então, são recursos do FGTS. E os terminais que envolvem esse corredor, porque nós estamos chamando de uma linha troncal, porque ela envolve duas pontas, onde uma fica na parte do bairro recebendo as linhas alimentadoras, e uma linha tronco que faz a ligação do bairro até o centro da cidade, que é exatamente através de veículos com alta capacidade, dotados de tecnologias onde a gente possa, de computador de bordo. Então, esses veículos são capazes de passar informação do deslocamento em tempo real, inclusive para os usuários. O conceito é o mesmo que foi pensado para o BRT, não tem nenhuma alteração, a gente apenas está mudando a nomenclatura por conta da mudança que foi feita no Ministério das Cidades. E esse terminal, um deles já foi anunciado pelo próprio prefeito, que é o terminal metropolitano, que esse projeto também não envolve só a cidade de João Pessoa. É bom que se entenda que nós estamos também em paralelo com o nosso plano de mobilidade sendo trabalhado,
nós já conseguimos fechar as pesquisas, todas as pesquisas domiciliares, uma amostra fantástica de 12 mil domicílios. Isso nos dá uma base de informação muito rica para a gente trabalhar essa cidade para 20, 30 anos ainda para frente. Apenas tentando fazer, nesse período, ajustes e revisões na política. Mas a política que vai ser norteada daqui para frente vai ser com base nessa construção desse plano, que, inclusive, essa casa tem a participação do vereador aqui como um dos parlamentares, acho que são 5 vereadores, Tibério, Marcos, Damásio também faz parte, isso, e Lucas. Então, tudo está sendo feito dentro de um planejamento, então não existe obra isolada. Por isso que eu vim aqui a esta casa fazer esse apelo a vocês, para que colaborassem com a gente. Nós temos essa intervenção, ela vai envolver 25% da população de João Pessoa diretamente nesse processo. São pessoas beneficiadas diretamente com a implantação desse corredor. Só para fazer um histórico aqui rápido, e vocês entenderem o que é a importância de um corredor de transporte público, vocês recordam quando Mangabeira foi entregue, aquela principal de Mangabeira era uma via que foi prevista completamente de uso residencial, mas só foi nós colocarmos a linha de ônibus ali na principal do Mangabeira, não só na Josefa Taveira, como hoje está passando a transformação na paralela, que é Alfredo Ferreira da Rocha, e qualquer outra, onde passa o transporte coletivo, transforma aquele eixo, certo? Então, a gente, sabedor disso, essas pessoas que moram naquela área vão ter esse impacto diretamente, beneficiando, valorizando, trazendo um benefício direto a essa população, fora aqueles que se deslocam diariamente pelo corredor da Pedro II e que não moram nessa área, mas se deslocam por ele, porque tem pessoas que pegam a linha da Pedro II, que nós temos rotas, né, que interligada hoje, o sistema de transporte ele é todo integrado e vem linhas que integram de outros bairros, de outras localidades e de outros corredores. Então, a gente gostaria muito que isso fosse aprovado aqui, pedimos até com uma certa urgência. Sabemos que vocês estão aqui com toda a pauta de vocês já, e a gente só pede isso, mas com uma atenção nessa questão do impacto desse projeto. Porque, na verdade, esse é o primeiro, né? Na verdade, para que isso tenha funcionalidade, eu não posso ter os terminais aprovados sem aprovar o corredor. Como o corredor, pela Caixa Econômica, foi o primeiro a ser liberado, então nós estamos aqui primeiro cumprindo essa agenda, né, que foi de aprovação da Caixa Econômica Federal, certo? Eu me coloco aqui à disposição de todos para maiores esclarecimentos e estarei aqui quantas vezes forem necessárias para a gente esclarecer com relação a essa nossa proposta. Muito obrigado a todos. Queria facultar a palavra ao vereador Tibério Limeira, presidente nessa casa da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. Com a palavra, o vereador Tibério Limeira. Bom dia a todos e a todas. Eu já tinha feito ali nos bastidores alguns questionamentos a Adalberto, a quem eu saúdo e agradeço pela presença, vereadora Raíssa. Diferente do outro Adalberto que está no primeiro escalão, esse daqui é um cidadão de alta linha, conheço de muito tempo, faço registro de público aqui. É um servidor da casa, de carreira, da antiga ST Trans, que agora é CEMOB. Sempre nos recebe muito bem, um camarada extremamente competente, e eu não tenho nenhum problema de fazer esse registro aqui, Adalberto, porque aqui também a gente faz muitas críticas à gestão municipal, que é extremamente natural do debate político que segue aqui nessa casa. Então, quero lhe parabenizar pelo trabalho, dizer que você é o homem certo no lugar certo, e eu espero que a cidade possa avançar na questão da mobilidade urbana. Eu lhe fiz alguns questionamentos ali nos bastidores, mas vou fazer porque a gente está na audiência pública e é importante que todo mundo tenha acesso às perguntas e às respostas. O primeiro que eu gostaria de fazer,
é que você historiasse de maneira bastante objetiva esse processo de captação dos recursos para o BRT, que começa em 2008, 2009, até chegar nos dias de hoje. Essa divisão que uma parte vai pelo Orçamento Geral da União, vereador Bruno, outra parte vem pelo FGTS, para a gente entender como é a construção desse processo. O segundo é sugerir que a gente possa fazer uma nova audiência pública, talvez no final de janeiro, talvez até extraordinariamente, vereador Milanês, início de fevereiro, para a apresentação do projeto, para a gente visualizar o projeto mesmo, aquela maquete eletrônica, enfim, botar num data show e a gente visualizar para ter uma ideia de como é que vai ficar o corredor de Mangabeira até o centro a partir dessa intervenção que vocês vão fazer. Eu acho que é importante. Hoje a gente está discutindo muito mais a importância da aprovação do empréstimo, mas aí a gente tem acesso ao projeto propriamente dito. Eu acho que isso é fundamental. E uma outra pergunta, eu já ia fazer sobre a questão dos pedestres e já fui contemplado pela sua resposta, mas também pergunto, e aqui faço essa pergunta também, representando alguns movimentos que discutem mobilidade urbana na cidade. A exemplo de um deles, João Pessoa que Queremos, que inclusive me fez contato comigo agora pela manhã, em relação às bicicletas. Como é que vão ficar as bicicletas nesse trajeto de Mangabeira até o centro, visto que é uma modalidade de transporte que está crescendo em João Pessoa, mas que ainda tem muita dificuldade para se deslocar na cidade, visto que a gente não tem a infraestrutura adequada. A Beira Rio foi um avanço para as bicicletas, mas é claro que a gente precisa ampliar muito a nossa malha cicloviária e me preocupa, se não tiver espaço para a bicicleta, como elas vão transitar, já que vai ter um corredor de ônibus de relativa velocidade, né? E também a outra faixa vai ficar para os carros. Então, é fundamental que a gente fale sobre isso. E, para finalizar, eu gostaria de dizer, também de maneira bastante tranquila, como presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, como uma pessoa, um dos parlamentares que vem pautando esse debate aqui na casa, que eu estou completamente a favor, não estou entrando no mérito do empréstimo propriamente dito, mas ao processo de revisão dos conceitos, da forma como a gente se desloca na cidade hoje, visto que nós temos 25% das pessoas que se deslocam de carro na cidade e os carros ocupam 99% das vias públicas. E nós temos 75% que não se desloca de carro, se desloca de ônibus, a pé, de bicicleta, enfim, seja lá como for, e ocupa apenas 1% da via pública. Então, a gente precisa inverter a lógica desses investimentos. E eu falo como usuário de carro. Mas não dá para a gente achar que é a mesma coisa, estar preso no engarrafamento dentro do nosso carro com ar-condicionado, com todo o aparato, e estar preso no engarrafamento dentro de um ônibus espremido, feito uma lata de sardinha. É algo completamente diferente e a gente precisa pensar na maior parte da população. E a política pública de mobilidade urbana ela deve ser feita dessa forma. Por isso, eu sou um dos incentivadores desse projeto do BRT e da via exclusiva de ônibus. Fiz essa defesa quando implantaram a via exclusiva lá na Pedro II, continuarei fazendo, mas também defendo, inclusive, a ampliação de espaços na via para outros modais, a exemplo da bicicleta e também, naturalmente, o investimento no passeio público para garantir acessibilidade, vereador Damásio, que é presidente da Frente Parlamentar de Acessibilidade aqui na casa, e para garantir também que quem anda a pé na cidade possa se deslocar de maneira satisfatória. Enfim, eu acho que fica aqui o meu registro. Enfim, lamento a demora que nós chegamos até aqui, de 2008, 2009, quando começou essa captação de recursos, vereador Bruno, até hoje, para começar a executar o BRT. Que bom que você está lá, Alberto, para agilizar esse processo, mas eu espero que saia o quanto antes, porque é fundamental que a cidade possa rever esse conceito de priorizar apenas o carro, porque a gente já está vendo, as ruas não cabem mais carro e não adianta a gente pensar em desapropriar tudo, porque vai ter mais via para carro e vai ter mais carro estrangulando as nossas vias públicas. A gente vai ter que rever esse modelo. Esse é um debate que está posto desde a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012, há 6 anos atrás, e chegou a hora de João Pessoa se enquadrar na modernidade, nas novas formas de se fazer a política de mobilidade urbana, e esse tempo chegou e é fundamental que a gente possa avançar. Nós, enquanto bancada de oposição, estaremos acompanhando, monitorando e fazendo um bom debate para garantir que os recursos sejam bem gastos e para garantir que a política saia do papel. Muito obrigado. Secretário Adalberto, eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente passará 3 vereadores, Vossa Excelência responderá, e a gente fica de 3 em 3 para poder facilitar tanto para o senhor como para as pessoas, os colegas vereadores e a sociedade aqui presente.
Então, com a palavra agora a vereadora Raíssa Lacerda, para que possa... Vereador Milanês. Com a palavra. Primeiro, meu muito bom dia a todos que se fazem presente, especial aos pretendentes competentes, faço das palavras do vereador Tibério as minhas. Vossa Excelência é um funcionário de carreira, é um técnico, um homem extremamente preparado, está na CEMOB no local correto, sucedendo também um grande homem que é Batinga, também muito preparado, que eu só tenho elogios a vocês, diferentemente do outro Adalberto, que infelizmente tem seu nome, Adalberto Fugêncio, que é totalmente despreparado na sua pasta. Eu gostaria, depois eu entro no VRT, eu gostaria de entregar em mãos, por saber sua preocupação, e nos bastidores ter conversado com o senhor, que é muito preparado, porque aqui nós não fazemos oposição por oposição, a gente faz com muito respeito. Houve um acidente fatal com morte, até de uma cunhada do meu assessor Anselmo Limeira, lá no cruzamento da rua Infanto Dom Henrique, eu estou com um requerimento que vou passar em mãos ao senhor, com a rua José Augusto Trindade, no bairro de Tambaú. E lá são acidentes diários, todos os dias tem acidente diário, mas esse com morte. Jovem, de 33 anos, deixou uma filha, um filhinho de 8 meses, outro de 8 anos, e por imprudência, lá só tem a placa pare, que ninguém respeita. Quando eu vim a essa tribuna, o senhor não viu, o senhor não tem culpa, o senhor disse, Raíssa, cadê o requerimento? Eu quero pegar esses requerimentos nas minhas mãos. Foi no mês passado, foi no começo de outubro, tem a placa pare, tem a sinalização, a faixa de pedestre, porém, eu tenho um abaixo-assinado no nosso gabinete, os moradores solicitando um semáforo naquele local, tendo em vista que são acidentes diários, isso assusta. Os moradores são só prédios além de Tambaú, fica todo mundo assustado, será que morreu mais alguma pessoa nesse local? A segunda coisa, o vereador Milanês Neto, que é meu amigo também pessoal, independente de bancadas opostas, hoje, teve comigo, junto com o futuro presidente dessa casa, o vereador Corujinha, também na rua Monteiro Lobato, onde estava acontecendo acidentes também diários, e foi colocado sim. Eu pedi e fui muito bem atendida na época por Batinga, também muito bem preparado, vereador Rodamásio, e por Wallace, onde colocaram gelos baianos em frente à padaria Unipão. Ele presenciou comigo lá o gelo baiano, só que a velocidade dos carros, superintendente, é tão alta naquela rua Monteiro Lobato que não tem mais um gelo baiano, vereador Milanês, no qual foi testemunha ocular, junto com o futuro presidente dessa casa, que tomamos café na própria padaria Unipão para verificarmos, e não tem um sequer gelo baiano, então voltaram os acidentes diários, e eu estou bastante preocupada com isso, porque por ser moradora de Tambaú, ser vereadora de uma pessoa, mas quando você é morador de um bairro, você é cobrado, então vão moradores, me entregam abaixo-assinado, eu queria entregar esse requerimento na mão do senhor, da rua do acidente que houve morte, e também reforçar. A última pergunta, mesmo sabendo de que se trata, BRT, eu queria que o senhor explicasse, aí para quem está nos assistindo, a TV Câmara hoje é muito assistida, então eu sei o que é, eu sei de que se trata, mas eu queria essa explicação para a população. De que se trata via troncal? Por que esse termo via troncal? No mais, parabenizar por ser um grande técnico, um homem muito competente e não fazer distinção de oposição com situação. O senhor trata a todos com respeito, porque se trata de mobilidade urbana de João Pessoa. Tem todo o meu respeito e minha admiração. Convido agora o vereador e líder da oposição, Léo Bezerra, para fazer uso da palavra e seus questionamentos. Senhor presidente, muito obrigado. Secretário Adalberto, graças a Deus não Adalberto Fugêncio, porque não conseguimos dialogar, e aqui vai um recado aos outros secretários do prefeito Luciano Cartacho, que tem o mesmo discernimento do secretário Adalberto, superintendente, diretor da CEMOB, que vem aqui debater, esclarecer e colocar a secretaria à disposição, vereador Damásio, para qualquer questionamento de qualquer vereador, seja de bancada de situação, seja de bancada de oposição. Essa nova política que o povo espera, é dessa forma e é para isso que nós fomos eleitos, como disse o vereador Tibério, como disse a vereadora Raíssa Lacerda. Nunca faremos oposição por fazer. O vereador Fernando Milanês acompanha e sabe o carinho que nós temos e o cuidado que nós temos em cada denúncia, em cada ação que vamos representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Secretário, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a respeito do projeto. Eu pude conversar com Vossa Excelência ali nos bastidores.
no encaminhamento do projeto, infelizmente eu não consegui ver, eu fiz algumas anotações aqui, que o projeto não especifica as formas de pagamento, a taxa que a prefeitura vai pagar e também o estudo de impacto sobre isso nas contas da Prefeitura Municipal de João Pessoa. É um cuidado que eu tenho com o patrimônio público e eu gostaria que no escopo do projeto fosse encaminhada esses relatórios para que a gente pudesse analisar, vereador Marcos Henriques. E como a vereadora Raíssa Lacerda bem disse, para que a população também entenda o que significa via troncal, o que muda, o que melhoraria, o que vai ser melhor para a população. Eu pude ver na palavra de Vossa Excelência, do secretário, que disse que vai melhorar a questão de arrefecimento, de tecnologia, de saber quando o BRT, no caso, vai passar ou deixa de passar, sabe mais ou menos os horários. Mas eu queria saber o que muda na avenida. Se vai mudar a parte estrutural, se vai melhorar, se vai piorar. A parte de ciclovias, como disse o vereador Tibério, e eu tenho uma preocupação muito grande com a ciclofaixa, a ciclovia lá da Tancredo Neves. Foi a primeira ciclofaixa de João Pessoa que, se o senhor passar por lá, está servindo de estacionamento para os carros e servindo para colocar lixo. Uma bicicleta tu não consegue nem transitar naquela primeira ciclofaixa que foi de João Pessoa. Vi novas ciclovias, ciclofaixas, mas eu gostaria de saber do senhor qual o pensamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa para a nossa primeira, que foi a da Tancredo Neves. Então, meus questionamentos eram mais esses técnicos, me sinto representado pelo vereador Tibério e vereadora Raíssa, sei mais ou menos também o que o vereador Bruno e o que o vereador Marcos Henriques irão perguntar, mas agradecer desde já o discernimento, a forma que o senhor vem a essa casa, sentamos numa mesa redonda por quase 2 horas, debatemos os questionamentos da Uber, dos táxis, que esse imbróglio político vai vir aqui para essa casa e eu tenho certeza que o senhor tem esse carinho e quer resolver. Não adianta fazermos aqui, vereador Damásio, projetos por fazer para agradar uma categoria. Nós temos, vereador Fernando Milanês, que ter o cuidado de agradar uma categoria, poder também não estar desagradando outra. Então, sentarmos numa mesa redonda, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a Câmara Municipal de João Pessoa, para podermos debater e trazer os melhores caminhos, tanto para o Uber, como para o 99, por 83. E parabenizar o secretário pela presença no dia de hoje. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o secretário Adalberto, queria registrar a presença dos colegas vereadores Tibério Limeira, Marcos Henrique, vereador Léo Bezerra, vereador Bruno Farias, vereador Bosquinho, vereador Damásio Franca Neto, vereadora Raíssa Lacerda, vereadora Elisa Virgínia, vereador Chico do Sindicato, que aqui também esteve. Então, queria passar a palavra para o secretário fazer as respostas às 3 primeiras indagações e continuar com as inscrições em mesa. Respondendo aqui ao vereador Tibério, realmente essa questão do financiamento, parte do OGU, né, e parte para o FGTS, e isso foi um trabalho muito difícil de conduzir, porque nós estamos lidando com 2 fontes de recursos e o projeto é um só. Então, isso foi uma coisa que nós questionamos muito o Ministério das Cidades. Mas foi o que sobrou para a gente, porque o que era que acontecia? Nós tínhamos um projeto de 189 milhões para 4 corredores. Isso na origem, desde exatamente. Então, esse dinheiro foi a nossa luta diária, né? E o pessoal do Ministério das Cidades sabe disso, o pessoal da Caixa sabe disso. O nosso projeto só não foi contingenciado, porque ele é um projeto que, isso lá dito lá no Ministério da Cidade, foi aprovado com certo louvor e como exemplo que outras cidades não fizeram. Querendo fazer muita coisa e fazer além do que da capacidade financeira, apresentando projetos, por exemplo, como a questão por que não metrô, por que não VLT, por que não... Então, era o que dava para fazer. Até conversei com o vereador Marcos Henrique sobre isso também. O orçamento nosso, né, se fosse migrar para um metrô, a gente não conseguiria fazer
nem 3 quilômetros do corredor Epitácio Pessoa. E, com esse recurso, a gente, já respondendo a questão um pouco do que explica qual é a linha troncal, né, porque eu acho que isso é uma indagação geral, porque a linha troncal, exatamente, ela trabalha como aquele veículo que faz essa viagem, né? Você não tem mais linhas sobrepostas fazendo um mesmo percurso, vindo... Vou dar um exemplo de Mangabeira. Mangabeira, nós temos 5 terminais de Mangabeira, né? Nós temos 15 linhas dentro de Mangabeira, quase uma cidade. Então, saem de Mangabeira, de diversas localidades, desses 5 terminais, diversas linhas, percorrendo ali dentro do bairro, quase que são percursos diferentes, mas quando ele chega no corredor ali dos bancários, ele começa a fazer uma rota sobreposta. Várias linhas saem de Mangabeira para Pedro II, aí tem que saber, Mangabeira por dentro, Mangabeira lá na parte da 301. E você tem diversas, Mangabeira 7 e 8, né, com linhas sobrepostas quando chega no corredor. Então, essa linha troncal, ela faz exatamente esse serviço. Ela é como o metrô. O metrô não funciona pegando passageiros, ele tem uma rota, onde naquela rota você traça aquela rota e ele faz a cobertura aproximadamente daquela zona, 500 metros para a direita, 500 para a esquerda, esse raio de atendimento, mas quem vai alimentar essa linha, ou de metrô, ou de BRT, ou de VLT, ou BRS, como São Paulo também está adotando, são as linhas alimentadoras, né? E pode ser qualquer outro tipo de rota, pode ser alimentado por bicicleta, que o nosso projeto também visa isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de apresentar depois para vocês o detalhamento dos projetos, que contempla, inclusive, nos terminais de bairro, esse projeto de Mangabeira, ele é dotado de bicicletário, né? Não só de bicicletário, mas a gente pensou além. Não adianta você colocar um bicicletário, o cara chegar no terminal e suar, como no clima nosso aqui, chegar suado, chegar no trabalho, desconfortável. Então, vai ter banho, sim, e guarda-volume no terminal. Então, isso já é uma evolução que poucas cidades pensaram. Então, nós estamos fazendo um projeto nosso, pensado para o cidadão, né, para o pessoense, para as pessoas que visitam a nossa cidade, terem, sim, o cuidado, o olhar do poder público para o cidadão. Nós estamos incluindo as pessoas como protagonistas desse processo, né? E aí envolve também a questão das calçadas, né? Que o vereador Tibério também colocou aqui. Então, ele era transporte de massa, nós não conseguimos, vereador, incluir a bicicleta, né, nesse momento, porque era um projeto para transporte de massa, mas conseguimos incluir as calçadas, até porque a justificativa era essa. Como é que você vai trazer o pedestre e a pessoa que vai andar nesse transporte, como é que ele vai chegar lá? Não adianta você ter um ônibus acessível se a calçada não é acessível. E essa é uma grande discussão que a gente precisa fazer aqui também nesta casa, eu me coloco à disposição, porque a gente está usando a Beira-Rio exatamente como forma de trazer à luz esse olhar, né, para as pessoas. O que é que a gente pensou ali? Nós pensamos assim, você vai fazer um projeto de urbanismo para a cidade, mas se você não fizer pensando naquela pessoa que tem maior dificuldade, se você incluir no teu projeto, né, aquele cidadão que tem maior dificuldade de se deslocar, que é o deficiente físico e o idoso, né, se você incluir esse segmento, todos nós estamos contemplados. Então, esse foi o nosso olhar, né? E a Beira-Rio foi uma experiência muito exitosa. Eu acho que está aí para a gente, precisa algumas coisas que nós vamos fazer em todos os corredores, vão passar por esse processo, né? E onde puder colocar ciclovia, nós vamos incluir ciclovias. E onde não puder, no corredor, vamos trabalhar com as vias paralelas e criar também uma rede, já respondendo a sua pergunta com relação a outros modais, uma rede cicloviária, né, porque a ideia nossa é de incluir a bicicleta como modal de transporte. Não simplesmente que a gente vê a noite inteira aí o pessoal pedalando, tal, mas é pedalar por exercício, para se exercitar e para o lazer. Também vai ser mantido isso. Mas as rotas, a bicicleta, a forma que nós estamos querendo trazer a bicicleta é como um modal de transporte, interligado à rede de transporte público, certo? Porque nos terminais dos bairros, todos serão dotados de bicicletários.
com chuveiro, com guarda-volume, para você poder chegar confortavelmente no seu destino. Agradecer também as referências que me faz, mas é minha função, é meu perfil, vou estar sempre fazendo esse bom debate e tentando fazer o melhor que posso, né? Com relação aos questionamentos da vereadora Raíssa, já anotei aqui, vereadora, as duas ruas, né, que foi realmente lamentável ter acontecido isso. Eu lamento porque só sabe o que é um acidente de trânsito. E quando eu assumi, eu assumi também com essa missão, né, e dizia, num planejamento primeiro que nós fizemos ali na praia, nós fomos vamos dizer assim, entendidos, e alguns taxaram de indústria de multa, aquela coisa. Mas eu queria trazer um dado muito importante para vocês, e quando a gente tem um objetivo e a gente trabalha com foco no resultado não pessoal, mas é uma questão de compromisso, uma questão de cidadania, e é isso que eu exerço no meu dia a dia. Quando nós colocamos a redução de velocidade ali na zona, vereador Bosquinho, na zona da praia, né, recebemos muitas críticas. E eu trago para vocês um dado hoje: nós conseguimos reduzir na zona da praia em 64% os índices de acidentes na zona da praia, certo? Logo depois daquela morte da defensora pública Fátima Lopes, né? E nós abraçamos essa causa e levamos isso muito a sério, até porque eu também já perdi uma sobrinha por acidente de trânsito. Então, eu sei o que é isso. Eu falo, e a minha defesa vai ser sempre contra a vida, ou a favor da vida, nunca a favor de outra coisa que não tenha a vida como prioridade. E foi isso que nós fizemos, e o resultado está aí. Mostrou-se que realmente estávamos no caminho certo. Então, a gente estava pensando nessas pessoas e em como reduzir os índices de acidentes na nossa cidade. A vereadora também pede para explicar melhor o funcionamento do sistema troncal, né? A linha troncal, na verdade, como eu ainda há pouco falei aqui, ela faz uma viagem mais rápida. Então, ela faz a alimentação da linha troncal é feita no bairro. Então, como eu falei, tenho 15 linhas, usando Mangabeira, que é o maior bairro que nós temos. Usando como exemplo Mangabeira, 15 linhas circulam dentro de Mangabeira. Então, eu tenho 15 linhas saindo de Mangabeira para o centro da cidade, fazendo um percurso de 1h30, entendeu? Dependendo do ponto que sai. Se eu tivesse um terminal já construído ali em Mangabeira, essas 15 linhas, eu teria uma redução com viagens mais curtas, eu daria mais viagens dentro do bairro, estimularia o comércio interno do bairro, porque muita gente... eu não tenho linha ligando Mangabeira por dentro e a Josefa Taveira com Alfredo Ferreira da Rocha. Então, elas saem paralelos. Então, nós vamos fazer também uma reordenação nessas linhas dentro do bairro, para que você possa também fazer com que esse novo sistema interno do bairro, ele traga também benefícios sociais e econômicos para o bairro, né? Ajude ao desenvolvimento do bairro. E isso a gente tem prova, sim, disso, porque onde passa, você vê o desenvolvimento do bairro, onde tem rota de ônibus. Então, se você fizer essa ligação cruzada também, nós vamos ter um bairro, com certeza, com a mobilidade muito mais ativa, né? E desestimulando também, estimulando o investimento dentro do bairro e fazendo com que as pessoas evitem longos deslocamentos, né? Então, como é que vai funcionar? O usuário que mora em Mangabeira, em qualquer local, ele vai pegar uma linha de integração, que está circulando, nós vamos também reestruturar essas linhas, vai se deslocar até o terminal de integração do bairro, que é o terminal de Mangabeira, próximo do CAIC, e lá ele vai ter uma rede de ônibus troncal, né, funcionando com horários determinados. A gente pode, com isso, fazer um dimensionamento que já foi planejado, dependendo nós vamos agora realimentar
nas pesquisas que estamos colhendo do plano de mobilidade, mas se a gente realimentar a última pesquisa que nós fizemos, você pode ter uma rede de transporte do terminal até o centro da cidade a cada 6 minutos. Então, isso é uma evolução fantástica. Nós temos linhas saindo do bairro de Mangabeira a cada 30, a cada 20, Então, você vai ter essa melhoria também, porque nós vamos reduzir o tempo de viagem. Porque esse veículo não vai estar mais em rota de congestionamento. Ele vai ter, hoje, nós trabalhamos com faixa exclusiva, mas ele vai ter, os semáforos vão ser acionados, né, eletronicamente por esses veículos, por isso que a gente fala que eles são veículos dotados de equipamentos e de inteligência, que eles vão ter a condição de acionar o veículo, o semáforo, e mudar o plano, para que ele tenha passagem livre, ele tenha prioridade nos cruzamentos. Então, isso vai fazer com que a gente reduza o tempo de viagem, né, trazendo mais conforto, mais tempo para o usuário com a sua família, e é isso que a gente pretende fazer. Aqueles que chegam também, tem muito deslocamento a pé, para não fazer integração, mas muita gente vai poder fazer esse deslocamento até por bicicleta, que vamos ampliar também a malha cicloviária dentro dos bairros, não só no corredor, porque a gente é mais seguro, né, e você levar para os terminais. Mas, lógico, que nós vamos fazer, como foi feito na Beira-Rio, ligações troncais também de bicicletas, certo? De rotas de ciclovias, certo? Então, ele vai funcionar dessa forma, integrando no bairro lá em Mangabeira, e com a linha troncal, com essa priorização, são ônibus com ar-condicionado, são ônibus dotados também de inteligência na informação, com GPS, que eles podem passar, você pode monitorar a viagem toda pelo seu celular, e também nas paradas nós vamos também dotar as paradas com as informações de previsão de chegada do veículo na parada. Para quem não tem um celular, vai também ter a informação na parada, que horas o seu veículo está chegando naquela parada, né? Como se faz em qualquer parte do mundo, né? Aqui a gente está tentando trazer também, porque essa tecnologia já pode ser implementada, inclusive já fizemos teste com isso, né? Com relação aos questionamentos do vereador Léo, também gostaria de agradecer as palavras da vereadora Raíssa, e aproveitando também agradecendo já antecipadamente as palavras do vereador Léo. A questão da forma de pagamento, né? Realmente, eu preciso rever, você me colocou isso lá nos bastidores, eu gostaria de levar, vou levar isso à questão da Progem, o conhecimento da Progem, que foi quem encaminhou a minuta, né, a minuta da lei, né, para ser aprovada, e a gente com certeza vai contornar isso aí, sem problema nenhum, deixar tudo às claras e sem nenhum questionamento que não seja respondido. Com relação à linha troncal, eu acho que tentei aqui fazer da forma mais simples, né? E com relação à ciclovia da Tancredo Neves, a Tancredo Neves está dentro, nós já estamos desenvolvendo um projeto para a Tancredo Neves, porque, inclusive, a Tancredo Neves, para que vocês não sabem, o nosso projeto está pensado para a cidade como um todo. Nós tínhamos 4 corredores cadastrados no PAC Grandes Cidades, que hoje o governo federal também mudou, não chama-se mais PAC. Então, ele renomeou, porque como era uma nomenclatura dada pelo governo da presidente Dilma na época, ele renomeou e botou Avançar. Então, mas é o mesmo projeto, o mesmo programa. Mas hoje não se fala mais de PAC. Então, a mesma coisa aconteceu com o BRT. Então, assim, houve uma mudança de nomenclatura apenas, mas no nosso projeto, tinham 2 projetos do governo federal. E muita coisa foi contingenciada, né? Muita coisa foi contingenciada para a mobilidade, né? Graças a Deus, nós não tivemos nenhum contingenciamento do PAC Mobilidade Grandes Cidades, que hoje está como Avançar. Mas o governo federal sepultou a questão do PAC 50. Quem não recorda o PAC 50, ele foi criado na época que teve aquelas manifestações de 2013, e o governo anunciou 50 bilhões para investimento em mobilidade. Então, todas as cidades se inscreveram, a gente já estava inscrito no programa PAC Grandes Cidades, que era esse sistema
de transporte de massa, e nós nos inscrevemos também no PAC 50. E estava no PAC 50 a Tancredo Neves, como outro corredor. Tancredo Neves, Ailton Souto Maior também, como outro corredor, né? E tinha Tancredo Neves, Ailton Souto Maior e outras obras, porque o PAC 50 já envolvia também a questão da bicicleta, aí já foi mais aberto, certo? Mas esse foi totalmente contingenciado, mas mesmo assim nós vamos levar à frente ele, que é muito importante a gente ter o corredor, porque a gente trabalhou a Beira Rio, vamos trabalhar a Epitácio Pessoa e vamos trabalhar a Tancredo Neves também, para ligar a parte da zona, quem desce para a zona norte, né, que se destina ali para Cabedelo, para aquela região do Bessa, é mais cômodo utilizar o corredor da Tancredo Neves e não a Epitácio Pessoa. Então, a gente quer também a mesma coisa para a Zona Sul. Para a Zona Sul, vamos também fazer uma intervenção na Ailton Souto Maior, que também estava previsto no PAC 50. Então, nós vamos fazer um leque fazendo essa ligação desde a Zona Norte, ou da Zona Sul até a Zona Norte, e com intervenção nesses corredores, todos com o mesmo padrão que foi feito na Beira Rio. E com relação à ciclovia, vereador Léo, ela vai ser, sim, restabelecida. O projeto está em fase já de conclusão, eu posso até depois convidá-lo para conhecer, né? Mas não só a ciclovia, mas também todo o corredor, a gente está fazendo um projeto de requalificação dele também, da Tancredo Neves, envolvendo calçadas também. Porque o projeto vai ser todo assim, todos os modais que puder ser incluído, nós vamos incluir nos corredores. Bicicletas, passeios todos, né? Bicicleta, se não puder, a gente vai encontrar uma rota mais próxima do corredor, mas nós não vamos deixar de fora também o sistema cicloviário. E, ampliando isso, só para você ter uma tranquilidade, já apresentei nessa casa aqui, em outra oportunidade, já como diretor de planejamento da CEMOB, mas agora afirmo novamente como superintendente, nós vamos trazer aqui a apresentar um sistema cicloviário, que é isso que eu falei. A ideia é implantar um sistema cicloviário na cidade, que ele não seja criado rotas isoladas, mas para isso você não adianta ter uma ciclovia e você chegar no trabalho onde você não tem onde guardar a sua bicicleta. Então, precisa ter uma mudança. Esse projeto vai ser desenvolvido após a conclusão do plano de mobilidade, porque a pesquisa de deslocamento de ciclovias também está sendo feita dentro do plano de mobilidade. Então, de posse dessas informações, nós vamos construir essas rotas com base nas informações que vão vir das pesquisas realizadas no plano de mobilidade. Com a palavra agora o vereador Bruno Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretário Adalberto Alves, inicialmente registrar a minha alegria e também pontuar, como os demais parlamentares da oposição, o meu respeito, a minha admiração pelo seu trabalho. Sempre muito cordial, llano, fidalgo, no tratamento dispensado a todos os parlamentares, independentemente de posição política. E eu trago até um fato para exemplificar essa relação de boa convivência com todos os parlamentares. Há alguns meses, acredito que ainda no ano passado, quando ocorreu um acidente na orla do Cabo Branco, com uma senhora que estava caminhando logo cedo pela manhã, eu liguei para Vossa Excelência e de pronto fui recebido pelos técnicos da CEMOB, por entidades que, ao meu lado, foram conversar na CEMOB e chegamos, naquela época, a um bom termo, a um melhoramento na fiscalização daquela caminhada matinal que é feita na orla de nossa cidade. Portanto, esse é um de tantos outros episódios que eu poderia relatar de sua fidalguia e da forma absolutamente republicana com a qual Vossa Excelência desempenha a sua função na CEMOB. Em segundo lugar, dizer, Adalberto, de minha alegria em poder ver ações administrativas tendo continuidade. Eu me recordo, ainda à época do prefeito Luciano Agra,
que lá na Estação Ciências foi lançado o programa Caminhos Livres. E no programa Caminhos Livres havia, dentre tantas ações que foram, inclusive, realizadas na gestão do prefeito Luciano Cartacho, e eu também posso citar uma delas, como, por exemplo, a mudança da direção na Odom Bezerra e na Avenida Pedro I. Todos sabem que a Odom Bezerra vinha do centro para a praia, hoje ela vai da praia para o centro. E também houve uma mudança na própria Pedro I, fazendo uma espécie de binário entre aquelas duas ruas. E uma das ações dos Caminhos Livres era a implantação do BRT na Avenida Pedro II, que está sendo discutida hoje, na 2 de Fevereiro, na Cruz das Armas, na Avenida Epitácio Pessoa. Eram 7 ao todo, salvo engano. Isso, eram 7 corredores de cor, eu só me lembro, né, dessas que eu citei. E é bom ver que, apesar de um tempo já ter se passado, é bom a gente ver que essas ações que foram pensadas lá atrás estão sendo agora implantadas. Então, vamos nos ater à questão da Pedro II, que está sendo debatida no dia de hoje. Eu tenho uma preocupação em relação a Pedro II. Nós temos uma avenida que foi objeto de duplicação ainda na época de Ricardo como prefeito, mas que já começa a apresentar sinais de estrangulamento em razão da via exclusiva para o transporte coletivo. Eu pergunto, com a instalação de um corredor para o BRT, a via exclusiva do transporte público coletivo deixará de existir, ou o corredor do BRT conviverá ao mesmo tempo com a faixa exclusiva e ainda com as faixas destinadas ao transporte individual, aos carros, às motos e assim por diante. Porque hoje, com a realidade, com a radiografia daquela avenida, sobretudo nos horários de pico, já há um certo tráfego que atrapalha o dia a dia das pessoas. Fugindo um pouco desse assunto, outros 2 questionamentos, aproveitando a sua presença. Primeiro, em relação ao plano de mobilidade, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana da cidade de João Pessoa. Nós tínhamos um prazo que foi já esfumaçado há muitos anos. Esse prazo, inclusive, em âmbito nacional, por várias cidades não terem cumprido a contento, ele foi estendido. Algumas audiências públicas foram realizadas, eu próprio participei de algumas delas, e gostaria de saber em que pé anda o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de nossa cidade. E o último questionamento, que eu estava conversando com você aqui antes do início dessa audiência pública, a respeito da terceirização da Zona Azul. Hoje, esse assunto foi matéria de alguns jornais. As pessoas ficam inquietas porque a matéria trazia que haveria o aumento de 700 vagas, nós sairíamos de 1.300 para 2.000 vagas. E o que mais inquieta as pessoas é saber se, com essa terceirização, com o serviço saindo da CEMOB e indo para uma empresa, se haverá aumento no custo dos valores da Zona Azul. Portanto, são esses os questionamentos que eu gostaria de fazer, agradecendo desde já a sua postura sempre equilibrada, moderada e educada com todos os parlamentares. Com a palavra o vereador Marcos Henrique. Presidente, saudar Adalberto, superintendente da CEMOB, e queria fazer minhas as palavras de Bruno. Sempre que estive lá, fui bem recebido e nos causa muito conforto em discutir algo tão importante, num montante de recursos tão grande, quando nós sabemos que Vossa Excelência vai estar à frente. Queria muito que Vossa Excelência estivesse à frente quando o montante de 189 milhões tiveram na prefeitura e ali nós, infelizmente, o perdemos. E eu iria perguntar sobre o impacto na folha desses 52 milhões, mas já tivemos, Léo já perguntou,
mas eu não podia deixar a oportunidade de falar sobre algum ponto de mobilidade urbana que eu venho acompanhando nesses anos. E eu sei que a CEMOB tem uma participação muito importante no Conselho e eu me preocupo muito com a questão dos transportes coletivos. Eu acho que o transporte coletivo ele precisa de uma renovação na sua frota. E essa renovação, já que esse transporte coletivo vai servir para essa obra, vai servir para esse novo projeto, se existe essa preocupação da CEMOB. E eu queria também tocar em 2 pontos sobre a questão de transportes coletivos que Vossa Excelência tem condição de me responder. Primeiro, é a questão da infraestrutura dos terminais. Essa infraestrutura dos terminais, em sua grande maioria, impossibilitam uma melhor comodidade para os motoristas e cobradores. Sequer a gente encontra locais adequados para alimentação, muito menos para descanso. Haja vista que existe um pequeno espaço de descanso que tem um projeto tramitando na casa de minha autoria, que eu esperaria conversar não só com a CEMOB, como as próprias empresas de transportes coletivos para estruturar melhor os terminais para dar um melhor conforto a esses profissionais. E também, já que a gente está falando sobre os profissionais de transporte coletivo, em Campina Grande foi aprovado uma lei que impede o motorista estar exercendo a função de cobrador. Isso nos causa uma certa preocupação, porque a gente percebe que os acidentes que estão acontecendo estão se dando muitas vezes por um sobreexcesso, uma sobrecarga sobre essa categoria dos motoristas que fazem um trabalho dobrado, e também tem um projeto de minha autoria tramitando sobre o fim dessa jornada dupla para os motoristas. Acho que, num futuro bem próximo, nós estaremos discutindo metrô aqui em João Pessoa. Essa discussão ela não é de hoje, não é de minha autoria, já vem de bastante tempo, mas a mobilidade urbana, cada dia que passa, se faz mais necessária. E a gente está aí às vésperas de uma obra grande, e eu queria ver se o impacto ao meio ambiente se não vai ter nenhum tipo de ataque ao meio ambiente, haja visto que a sustentabilidade e o meio ambiente é muito importante em qualquer obra de mobilidade urbana. Então, para finalizar, queria apenas relembrar ao secretário aquele pedido que fiz há um tempo atrás sobre a questão do sinal do Cristo. Aquele sinal que já por algumas vezes levei engenheiros lá e não tive retorno sobre a implantação de um sinal ali na Elias de Carvalho, ali próximo à caixa d'água do Cristo Redentor. No mais, parabenizar Vossa Excelência da maneira cordial e da maneira que vem aqui prestar esse tipo de esclarecimento para que amanhã, para que nas votações, nós, vereadores, possamos ter um conhecimento prévio sobre o que é o projeto. E nos sentimos muito confortáveis por ter esse conhecimento e por saber que Vossa Excelência está à frente desse projeto. Era isso que tinha a dizer. Com a palavra, a vereadora Elisa Virgínia. Bom dia, Adalberto. Prazer em recebê-la aqui na Câmara. Nós que vamos tanto lá. E agora está o inverso. Isso é uma prova de que a gestão se comunica e dialoga. Eu creio que já está pacificada a questão sobre o empréstimo para a implantação do corredor troncal. Talvez, acho que a gente não tenha muitos problemas com relação a isso. E eu vou aproveitar, então, para fazer outras indagações do restante da cidade. Bem, eu vou passar um croquis. Eu gosto de desenhar. E a gente está vendo aí que existe a Beira Rio, e depois é a Avenida, eu esqueci o nome, que ela depois se torna a Avenida dos Navegantes, não é?
Frutuoso Dantas. E existe uma reclamação ali, e a gente sabe dos problemas de mobilidade urbana. Eu sou totalmente de acordo com a questão da faixa exclusiva para ônibus, inclusive fui uma das pessoas que fiz a defesa aqui mesmo, outros motoristas, Ubers. Então, Elisa, tem que acabar com essa faixa, porque no momento de pico é praticamente intransitável. Eu digo, não, gente, mas a cidade tem que dar prioridade para o veículo que leva mais pessoas, né? O motorista que se adapte. A gente tem várias vias para estar driblando a situação e o ônibus não. Nessa questão aí, é uma questão muito parecida com a Mangabeira, com a Josefa Taveira. São 4, se bem que ela é mais favorecida para os veículos, porque são 4 vias para veículos e ficou sem nenhuma via para estacionamento. E a minha pergunta é, será que existia a possibilidade de transformar ou a esquerda ou a direita para ser estacionamento? Porque é uma demanda dos comerciantes de lá que estão falindo literalmente por conta da não existência de estacionamento. Esse é um dos meus questionamentos. O outro é... Nós temos uma via hoje, e aqui estava Bruno e Raíssa, que eu acho que foram um dos que pediram a questão daquela Agemir de Figueiredo ficar interditada, certos momentos da manhã. Foi, Raíssa? E isso, para fazer a questão da caminhada. Com a inauguração do Parque Paraíba 1 e Parque Paraíba 2, existe ainda a necessidade, a demanda ainda é tão necessária, porque eu caminho o Parque Paraíba 1 e 2 e vejo que a movimentação talvez seja menor, porque já existe aquela via lá. Mas não seria o caso de repente, ver a viabilidade e também, claro, tinha que ver com a população. Mas existe. Antigamente não existia Parque 1 e Parque 2. Hoje existe. Não é? E também o caso da Epitácio Pessoa. Antigamente, quando foi colocada a via de ciclismo nos domingos, eu não sei se é feriados, mas pelo menos nos domingos, não existia a pista, a via para bicicleta na Beira-Rio. Hoje existe. Do centro à Beira-Rio. E talvez ela esteja sendo... E era um dos questionamentos da oposição. Para passar uma bicicleta por dia, estão fazendo uma... Não era vereador Milonês, presidente? E era um dos questionamentos. Eu digo, gente, tem que existir a via independente, né, se vai passar ou não, porque estamos caminhando para o futuro e a cultura vai fazer com que isso seja cada vez mais utilizada. E existe realmente a necessidade de, no domingo, fechar uma via para bicicletas, sendo que lá existe já uma via exclusiva para ônibus, existindo agora a Beira-Rio com uma faixa específica para bicicleta. Com relação à bicicleta, e a gente investir cada vez mais nessa questão da via, da ciclovia. A gente se preocupa. Temos, sim, que botar para funcionar novamente a ciclovia da Tancredo, acho que é Tancredo Neves, não é? Que é a primeira de João Pessoa e tal. A gente tem que colocar, já é pronta, somente reformar. Agora, talvez, não sei se estou completamente certa, mas nós temos um clima super quente. E eu acho que, sinceramente, João Pessoa, por esse motivo, não vai aderir tanto à bicicleta assim, nem agora e talvez nunca, porque cada vez mais o clima... Você chegar no seu trabalho todo suado, talvez seja por isso que hoje nós usamos mais, claro, com várias exceções. Tem trabalhadores que trabalham na questão da construção civil, que usa, tal, que não tem para ele, não tem problema chegar suado no trabalho, já chega aquecido, né? Mas quem trabalha no escritório não vai chegar suado. Né? Então, assim, as prioridades realmente vão ser nesse nível e a preocupação tão alta de se investir tanto e, ao mesmo tempo, se bem que isso seria mais uma questão da CEINFRA, né? A gente também dá prioridade a calçamento de rua, a questão também do carro em si e também do ônibus. Né? São esses questionamentos, porque eu, sinceramente, acho que talvez a gente não tenha uma grande cultura de andarmos de bicicleta, porque senão a gente vai chegar fedido nos lugares, que não é o problema para quem trabalha realmente na construção civil. Obrigada. Para responder o secretário Adalberto, e ainda tendo inscrito o vereador Lucas de Brito e o vereador Bosquinho.
Bom, eu vou tentar ser mais rápido, porque eu acho que eu me estendi muito na primeira vez. Peço desculpa, mas vou tentar ser bem mais rápido para dar tempo para todo mundo. Com relação à fala do vereador Bruno, as faixas exclusivas propostas, né, no sistema viário, né, eu acho que você colocou, eu não consegui entender bem qual era a sua... uma rede, é isso que você estava... Isso com relação só a Pedro II, não é no geral, não. Tá. Ok, a Pedro II, a faixa que vai ser implantada vai ser uma faixa única, não vai ter faixa exclusiva para o ônibus e uma faixa para esse transporte de massa, tá certo? Então, nós não vamos perder espaço aí, porque vai ser a única faixa. Esse foi um dos motivos que o Ministério das Cidades mudou a classificação do BRT, porque ele quer agora que seja exclusivo essa separação. Como a gente não tinha espaço, não tinha como fazer, entendeu, manter como BRT. Vereador Bruno. Rapidinho. Eu me lembro que no BRT, a faixa utilizada por eles seria a faixa do meio. Hoje, a faixa exclusiva está na ponta direita ou na ponta esquerda. Isso. Né? Como é que seria? Essa faixa exclusiva seria no meio e as pontas seriam para os veículos de pequeno porte? Essa intervenção, aí o que é que muda? Como não é mais BRT, não há exigência mais de ser no eixo, né? Então a gente dá para você adequar. Só que os ônibus teriam que ser adaptados para ter porta dos dois lados. Isso, Fortaleza agora mesmo, recentemente, inaugurou um corredor dessa forma. São Paulo está circulando também com mais 2 corredores já e está ampliando esse tipo de corredor, que ele é muito mais rápido e mais fácil de você adequar, porque você não altera muito a estrutura física do sistema viário, né? Principalmente quando chega no centro da cidade, é onde iria ter mais impacto, né? Então, alguns trechos você tem como colocar na direita e outros como você colocar no eixo, né? O eixo, a finalidade é você concentrar a parada. O ônibus para num sentido, o outro para no outro sentido. Mas, quando fora disso, o embarque continua sendo da mesma forma. Se for na direita, por exemplo, vai ter trecho na Pedro II, onde a Pedro II só tem um sentido de fluxo. A outra que faz a Nossa Senhora de Fátima. Então, vai ter que ser na direita e Pedro II na direita, tá certo? Então, a gente tem que adequar isso à funcionalidade e aí especificar o veículo correto que vai operar essa linha troncal. O outro é com relação ao plano de mobilidade. Ele está, a frente parlamentar está acompanhando. Nós vamos fazer agora só o fechamento do diagnóstico, porque a próxima audiência pública vai ser para apresentar esse diagnóstico. Então, houve um atraso, inclusive a empresa entrou com um aditivo de prazo para que a gente pudesse conceder, porque na pesquisa, a pesquisa domiciliar, tudo bem, não teve nenhum problema. Mas nós fizemos pesquisa domiciliar e pesquisa também no entorno da cidade, nas chegadas da cidade, nas aproximações, e também no sistema viário interno. Essa, sim, sofreu um impacto muito grande com relação à greve dos caminhoneiros. Então, quando a gente analisou os dados e que viu, nós pedimos para eles refazerem. Então, aí também teve e ele está justificando isso, o aditivo de prazo, por conta desse problema da greve dos caminhoneiros. Mas está em fase já de conclusão e a gente apresentar e marcar a audiência pública para apresentar o diagnóstico, né? Com relação à Zona Azul, o que nós fizemos, nós vamos lançar um edital, provavelmente nessa semana, no mais tardar na próxima, vamos estar lançando esse edital da nova Zona Azul, que quando eu cheguei ela já tinha sido lançada. Mas houve uma falha quando foi para dar escolha do ganhador da licitação, o critério não estava... vamos dizer assim, eu não considerei e ninguém me justificaria de outra forma, como é que um critério que estava lá como primeiro pudesse ser o critério do sorteio, né? Poderia ganhar uma empresa com um preço maior. Então, eu não concordei com isso, mandei suspender.
E refiz o processo porque a gente não tinha justificativa nenhuma, a não ser que tivesse dado empate técnico total, e aí você vai para o sorteio. Mas o primeiro critério não poderia ser. Então, por isso que nós estamos refazendo. E a terceirização já é por conta de força do Tribunal de Contas. Nós estamos, todos os superintendentes passaram, foram notificados para que fizesse isso. Batinga saiu já, deixou com esse encaminhamento, e eu estou conduzindo agora para que a gente consiga. Pelo contrário, tem uma taxa que nós vamos ter de administração, que eu não posso ainda divulgar, porque o processo licitatório ainda está em curso. Quando sair o edital, aí sim a gente torna ele mais... os esclarecimentos ficam mais fáceis da gente conduzir para não ter nenhum problema de questionamento legal da licitação. Tá certo? Não, a tendência ela vai manter agora, nós vamos trabalhar com diversos valores, que foi outra falha que nós detectamos. Nós refizemos o projeto da Zona Azul, porque a Zona Azul ela tinha um preço único, né, para toda a cidade. Só que ela estava planejada para ser na área central. E nós percebemos que alguns, por exemplo, o bairro da Torre, o bairro de Jaguaribe, alguns bairros precisam de ter um outro, principalmente onde tem feira, ali na Torre, ao redor da feira ali, tem muita demanda de estacionamento, e o cara para lá, o carro dele, o dono da loja, fica lá o dia inteiro com aquele carro. Então, a gente precisa fazer essa expansão para toda a cidade, onde houver necessidade, tá certo? Com relação aos questionamentos do vereador Marcos Henriques, a frota, realmente, ela vai ser, nesse processo agora, vereador, nós vamos tentar exatamente definir o tipo de veículo que vai ser renovado, além da renovação que precisa ser feita anualmente, para que o contrato fique adequado dentro da idade média prevista lá, tá certo? Mas tem um fato novo aí que a gente vai tentar trazer esses veículos mais adequados para operar essas linhas que nós estamos implementando. Não são veículos diferenciados, mais caros, é lógico, mas são dotados de tecnologia necessária para operar esse tipo de transporte que a gente está planejando. Os terminais, a estrutura, realmente, você tem razão. Nós estamos com uma proposta nesses terminais de bairro das linhas troncais. Sim, nós vamos ter a oportunidade de apresentar para vocês aqui. São terminais de alto padrão, entendeu? São terminais com todo conforto, inclusive com local para descanso, para operador, com refeitório, né, com bicicletário. Respondendo à vereadora Elisa aqui, só antecipando, por isso que nós estamos dotando nos terminais a questão dos banhos, para quem quiser. Agora, a intenção, a bicicleta, ela não é atrativa para uma rota muito longa, por isso que a gente está querendo, se você fizer um transporte dentro do bairro, né, você pode pegar integrar essa bicicleta a um transporte, ao transporte de massa, sem problema nenhum, desde que tem espaço para você guardar os seus pertences, né, e tomar um banho, se quiser, tá certo? Vai ter banho e guarda-volumes? Não, vai ter banho também. A questão do motorista com a dupla função, eu vi realmente essa matéria com relação a Campina Grande, né? Nós tem um acordo, e aí precisa ser feito isso lá, primeiro na DRT, né? Porque tem um no Ministério Público, né? Tem no Ministério Público a decisão que for tomada, lógico que a CEMOB vai também adotar, né? Mas esse entendimento está sendo conduzido pelo Ministério Público também, mas também acho que a Delegacia Regional do Trabalho, não sei. Me parece também tem essa discussão lá, porque eles recebem um pagamento a mais por fazer isso, né? Agora, qual o objetivo disso? Alguns sistemas, o ideal é que você tenha um sistema eletrônico de pagamento que você não precise, o cara está passando troco, né? Se não precisa estar passando troco, a função do cobrador realmente ela perde sentido. Ele poderia ser absorvido para fazer dentro do próprio sistema com outras atividades. Algumas funções, dependendo do funcionamento. Por exemplo, um sistema de BRT não tem cobrador. O sistema de metrô não tem cobrador, de VLT não tem cobrador, mas a tarifa ela é paga antecipadamente nos caixas, até por celular você consegue, em alguns casos, fazer o acesso, né, com o pagamento antecipado dessa tarifa.
A questão do metrô, inclusive, nós tivemos a oportunidade de falar ontem, né, sobre isso. A adoção nossa, o metrô não está excluído, mas ele ainda tem a gente tem vamos dizer assim, uma sobrevida de outros modais mais barato, que ele vai evoluir para isso. Mas você nunca vai deixar de existir o ônibus, que vai fazer o primeiro serviço, né, da casa para o terminal de integração. Vai ter aquele que vai fazer a linha troncal, por isso que eu falei, pode ser metrô, pode ser VLT. O que vai definir isso é exatamente a capacidade dele. Por exemplo, hoje o dimensionamento nosso, no corredor da Epitácio Pessoa e na Pedro II, nós chegamos a 6.500 passageiros por sentido, hora sentido. Isso quer dizer, no horário de pico, foi medido através de pesquisa, que o maior carregamento que nós conseguimos ter foi de 6.500 passageiros por hora, né, e sentido de tráfego. Isso para o metrô ainda é pouco, porque o metrô ele começa a ter vamos dizer assim, nós estaríamos na metade, né? Mas a evolução da cidade vai chegar a esse ponto. Por isso que eu estou dizendo, não é uma antecipação, mas assim, vai chegar tudo a um determinado momento, como, por exemplo, o VLT já se coloca dentro dessa demanda, que é semelhante ao metrô, que o Rio de Janeiro implantou agora ali no Porto Maravilha, uma rota belíssima de VLT, né, já com essa capacidade acima de 8.000, 6.000 passageiros hora sentido, certo? Mas isso nenhum é excludente, apenas a opção nossa por conta da demanda ainda que era baixa e o custo e os recursos que estavam disponibilizados para a gente. A questão do impacto ambiental, ele é o mesmo, porque, na verdade, o sistema viário não vai passar por nenhuma transformação, a não ser com a requalificação, como foi feita a Beira-Rio. Então, o viário para o veículo vai ser requalificado, preparar para rodar o transporte que já circula lá hoje. E as calçadas vão ser todas requalificadas para receber o usuário, desde o cadeirante, o idoso e aquela pessoa que tem maior dificuldade de se deslocar. Com relação ao semáforo, inclusive pedi realmente o estudo, foi feita uma contagem, quando eu saí ontem aqui já lhe respondendo, mas eu pedi para refazer, né, o estudo, e o pessoal vai fazer a semana que vem. Durante a semana que vem, nós vamos refazer e eu lhe dou um retorno com relação a Elias Pereira de Albuquerque. Ok? Os questionamentos da vereadora Elisa, eu acho que com relação ao banho da Dudu. E a gente acredita, sim, vereadora, que a ciclovia, ela pode... Tem muita gente andando de bicicleta e tem muita gente querendo andar, mas não tem a condição pela segurança. Entendeu? Então, tem muita gente que não está podendo pagar a tarifa, tem muita gente que não tem dinheiro para comprar uma moto, e a bicicleta, ela é muito... Se ela tiver uma rota, como a gente está pensando, um sistema viário planejado para ela é muito mais segura. Porque a moto não, a moto ela roda dentro, compartilhando o espaço com os automóveis, né? A velocidade da moto é elevada, né? E a proteção é mínima. A proteção realmente basta fazer visita ao trauma, aos hospitais, que nós temos uma realidade muito cruel. Com relação vou ver essa questão da solicitação da implantação, ver a possibilidade de estacionamento na Frutuoso Dantas, vou analisar, não tinha chegado essa demanda, mas eu já estou levando aqui. Liberar o microfone da vereadora Elisa aqui na mesa. Pode ir. Vamos analisar isso, a possibilidade de dar um retorno, certo? Com relação à ciclovia de Epitácio, a ciclovia de Epitácio, ela surgiu como uma forma, e aí eu vou esclarecer um pouquinho a intenção, era exatamente de gerar essa discussão. Agora, o que é que precisa ser? Nós temos que divulgar melhor, porque nos fins de semana, a ciclovia, a faixa exclusiva, ela já está liberada. Então, ela não é mais, como na origem, só para o ônibus. Então, você pode circular, entendeu, aos domingos, sem problema nenhum. Então, vai ter o espaço para o carro, o espaço para o transporte público, que reduz muito a demanda, e também o espaço para aquela ciclovia que tem outra finalidade. É gerar essa discussão, esse debate dentro da cidade, porque você não vai ver, e eu tenho cenas lá gravadas pelas nossas câmeras, de famílias inteiras
estimulando o uso da bicicleta, vereador Bosquinho, o pai ensinando com criança com rodinha, bicicleta com rodinha. Então, a gente quer trazer essa coisa para a discussão, né? Uma forma de colocar na cidade de maneira sustentável, e a gente acredita que pode ter uma surpresa muito boa, se a gente preparar a cidade para isso. Não só os terminais, mas também quem quer ir de bicicleta para o seu trabalho. Por exemplo, se tivesse banho, nós vamos tentar fazer isso, inclusive já dando exemplo em casa, na própria CEMOB, vamos ofertar banho também para os funcionários que quiserem chegar de bicicleta e não ter esse desconforto de trabalhar suado, certo? Então, não, com relação à questão do banho, muda tudo, né? Eu pensava que era só o guarda-volume, mas é a questão do banho. Tá. E a outra coisa é com relação à caminhada no parque. Realmente, o Parque Paraíba, ele tem essa opção, a gente pode... Que não existia antes. Então pode ser revisto. Agora a gente pode conversar com os moradores e ver se você está ocupando, e até uma área mais segura, porque a gente faz um fechamento de via, né, porque não tem espaço. Mas se já tem um espaço destinado a isso, eu acho que é bom discutir isso, é a forma mais segura das pessoas caminharem. Né? Recurso que é gasto nisso também. E só uma última que eu não coloquei, existe, assim, já uma expectativa da gente melhorar a questão, porque foi falado na questão do cobrador e do motorista do ônibus, que a gente sabe que realmente é quase impossível o motorista estar cobrando. Mas, se houvesse, por exemplo, seria cobrador nos pontos de ônibus, porque tem muita gente que tem cartão, beleza. Mas tem gente que pega o ônibus uma vez por outra, não tem um cartão. Então, seria o caso de existir uma cobrança no ponto do ônibus, totalmente automatizada, para que fosse realmente excluído dinheiro de dentro do ônibus, que seria o caso, e também, consequentemente, cobradores, que hoje fica meio inviável justamente por essa questão de ele estar acumulando duas funções. Existem já projetos com relação a melhorar tecnologicamente o ponto de ônibus para ele servir como base para essa compra desse cartãozinho provisório? A proposta desse corredor é exatamente nesse sentido. A linha não teria pagamento dentro do veículo, entendeu? Então, ela funciona, por isso que eu estou dizendo, a proposta é a mesma que foi apresentada anteriormente. Os veículos, eles teriam essa nova configuração, né? Esse novo, vamos dizer, layout, né? E essa passagem pode ser paga antecipada sem problema nenhum, para evitar, inclusive, dar mais segurança, porque evita a questão de dinheiro circulando dentro do veículo. Isso. Com a palavra agora, o vereador Lucas de Brito. Primeiramente, vereador Milanês está presidindo os trabalhos, parabenizar a atitude da gestão do prefeito Luciano Cartacho, antes mesmo de haver a tramitação regular dessa matéria do empréstimo, a gestão, através do secretário, tem a hombridade de, via Câmara, discutir a razão do pedido de empréstimo, e isso não é uma realidade que a gente vê, por exemplo, na Assembleia Legislativa. É importante fazer, de vez em quando, algumas comparações de diálogo. Lá na Assembleia Legislativa, os empréstimos são aprovados de afogadilho, sem discussão, sem passar, às vezes, nem nas comissões. E os presidentes de comissões dizem, aqui ia ser aprovado também se tramitasse, mas não tramitou. Aqui na Câmara tem o regular e o devido processo legislativo, e ainda essa importante, necessária presença da gestão para discutir com os vereadores a razão de ser de matérias relevantes. Em relação à matéria em si, que fala de corredor troncal na Pedro II, eu fiquei com a dúvida, ouvindo o vereador Bruno Farias e outros colegas parlamentares, em relação a qual é o tipo de veículo que vai, e a capacidade desse veículo que vai se valer, que vai se utilizar do corredor troncal. O BRT, me parece, por si só, um veículo mais extenso e com maior capacidade do que o ônibus tradicional, já, né? E aí eu queria saber se é a mesma coisa, é o BRT que vai circular lá, é o Bus Rapid Transit, que é o BRT, significa isso, ou outra coisa que vai circular no corredor troncal da Pedro II. Um segundo
em relação à matéria específica dessa audiência pública, seria isso. Mas, aproveitando a presença do secretário aqui, e na mesma esteira que outros colegas vereadores fizeram, queria trazer outros temas relacionados à mobilidade urbana. Um deles é aqui, já em tramitação, matéria relativa à regulamentação dos aplicativos de transporte. O próprio secretário me fez uma ligação, e eu acho que esse seria o melhor caminho possível. Nós temos uma matéria tramitando aqui, já passou pela CCJ e está atualmente na Comissão de Políticas Públicas. Inclusive, o vereador Marcos Henrique estava até há pouco presente, ele é o relator da matéria, já pactuou conosco de segurar a matéria para receber essas contribuições que, em razão de vários diálogos que a gestão tem feito, possam vir. Então, nós gostaríamos de dinamizar isso daí, fazer o mais breve possível esse encontro com a presença do vereador Marcos, com os demais membros da Comissão de Políticas Públicas, com a gestão, com o nosso mandato, com os segmentos também interessados, para a gente poder chegar a um bom termo do melhor modelo possível de regulamentação que, na prática, não inviabilize o modelo de negócio. Essa é a grande preocupação da Câmara. Houve um momento em que a Câmara equivocadamente proibiu os aplicativos de funcionários de uma pessoa. Depois reviu esse posicionamento e revogou a sua proibição. A gente não quer um modelo de regulamentação que, na prática, também proíba sem proibir. Não expresse a proibição, mas, na prática, proíba. Então, é importante a gente construir juntos, secretário Adalberto, superintendente, esse modelo aí de regulamentação. Um outro ponto, um outro assunto é o que diz respeito ao pedestre. Quando a gente pensa, muitas vezes, em mobilidade urbana, a gente está pensando, às vezes, majoritariamente ou prioritariamente em veículo, quando, na verdade, o nosso próprio Código de Trânsito brasileiro diz que a prioridade é o pedestre, né? É o ser humano, é a pessoa. E nós temos, de fato, um problema aqui muito antigo e que pode ser enfrentado com inteligência, secretário. Eu estou aproveitando essa audiência pública para trazer esse assunto da acessibilidade das nossas calçadas. Falar em mobilidade de pessoas, mobilidade da cidade, mobilidade urbana, e não falar em calçada, quando a prioridade é pedestre, é um equívoco, né? Então, a gente tem uma oportunidade, eu acho que o caminho, minha tese, o caminho seria nós nos valermos do Instituto, do IPTU Cidadão. Através do IPTU Cidadão, os moradores de uma rua podem se cotizar, fazer o calçamento da rua e ter o desconto do IPTU, não é assim? O que é que nós gostaríamos de propor? O de que a CEMOB, a CEINFRA, encabeçassem um movimento para que o IPTU Cidadão fosse colocado como mecanismo, como instrumento à disposição das pessoas, para elas padronizarem, de acordo com o perfil que as normas técnicas indicarem, as calçadas de sua rua. Então, os moradores de uma rua, ou mesmo de um quarteirão, conversam entre si, isso é a gestão em parceria das cidades, é uma forma moderna de encarar a gestão pública, e eles teriam a oportunidade, receberiam da prefeitura os dimensionamentos, o tipo de material, todos os esclarecimentos necessários, e fariam, por conta própria, contratando empresa especializada, a padronização das suas calçadas, comprovariam as despesas e teriam um desconto proporcional do imposto, que é o IPTU. Eu queria muito levar adiante essa ideia, venham fazer esse apelo público à Vossa Excelência, para a gente levar isso ao Cássio Andrade, levar isso ao prefeito Luciano Cartacho, fazer a padronização das nossas calçadas, não por obra exclusiva da prefeitura, mas com a parceria entre o cidadão e a gestão pública em prol do pedestre, em prol, portanto, da mobilidade urbana que prioriza o pedestre. O pedestre com deficiência, esse
em razão da padronização das calçadas, enfrentam dificuldade ainda maior. Mas eu queria pensar nele também do ponto de vista dos semáforos. A gente precisa universalizar na cidade de João Pessoa os semáforos sonoros. Pessoas com deficiência visual, eu não sei se a população conhece esses dados, mas João Pessoa é a cidade que tem o maior contingente na Paraíba e uma das que tem maior contingente no Brasil de pessoas com deficiência visual. E essas pessoas querem ter a sua autonomia, se deslocar dentro da cidade com segurança. Então, a gente poder ter sinais semáforos sonoros é uma pauta que ontem mesmo, numa audiência pública que presidi aqui na Câmara, com a presença da Associação Paraibana de Cegos, secretário, eles reiteravam: Lucas, a gente precisa de mais sinais, a gente precisa, na verdade, da universalização, começando pelos pontos de maior fluxo, dos sinais, dos semáforos sonoros na cidade de João Pessoa. Os cadeirantes, eles reivindicam também que, no passado, houve um grande avanço na construção daquelas rampas azuis em toda a cidade de João Pessoa. São muitas, precisam ser ainda mais. Mas naquelas rampas seria bacana se houvesse, junto daquelas rampas também, pontos de informação. Então, pessoas com deficiência visual, fazer a leitura ali, braille, é uma cidade, talvez, para um futuro, mas que precisa ser construída no presente. E a gente ter mais informação, que poderia também acontecer, por exemplo, nos pontos de ônibus. Não só a pessoa com deficiência, mas o cidadão comum chega hoje a um ponto de ônibus na cidade de João Pessoa, e se ele não for um morador da cidade ou habituado com uma determinada linha, ele não vai saber como é que vai, qual é a linha que ele pega, qual é o caminho da linha. Mundo afora, você vai no metrô, Brasil afora, tem as linhas do metrô lá, todos aqueles traços bem explicadinhos, você entendendo para onde vai, quais são as paradas, fica fácil, né? Você se locomover lá, sem depender de transporte individual de passageiro ou transporte, você podendo usar o transporte público. Então, essa é outra reivindicação. E, por fim, eu sei que são muitos assuntos, muitos temas, mas é uma audiência pública, é uma oportunidade da gente fazer um debate público. E aí, aproveitando a presença do superintendente aqui na casa, trazer a questão também da arborização associada às ciclovias. A vereadora Elisa trouxe com muita pertinência a preocupação em relação ao ciclista que sua e que, se a gente arboriza, quanto mais arboriza, mais agradável torna a ciclovia. E isso pode também ser implantado ali, eu gostaria de reivindicar, eu acho que isso está já planejado, a ciclovia da Cuxatruz, né? Ali no Bessa, no canteiro central. Então, no canteiro central lá da Cuxatruz, próximo dos Parques Paraíba 1 e 2, que tem ciclovia própria, que tem área para caminhada, tal, foi inicialmente imaginada uma ciclovia que daria sequência àquela ciclovia ali que se inicia no Pio 11 e segue quase até, passa pelo terminal de integração do Bessa e caminha até quase Intermares. E Intermares também, as pessoas vai para a calçadinha de Intermares e tem a oportunidade de dar continuidade ao seu exercício físico ou enfim, ao seu passeio. Então, essa questão das ciclovias também é muito importante. Por último, mas não menos importante, a questão de redutores de velocidade em áreas de grande desnível na capital. Exemplificativamente, nós temos ali naquelas vias que fazem a ligação do bairro dos Estados até a BR-230, vários trechos com desníveis acentuados. Aqui vai dar no Alphaville e outras. O fato é que os carros que
pegam aquela via e aceleram naturalmente pelo próprio desnível, causam uma certa insegurança para pedestres e pessoas que circulam ali. Tem uma faculdade, ali tem clínica, ali tem casa de recepção, ali tem uma série de equipamentos de grande fluxo de pessoas, uma série de equipamentos. Então, ali precisa ter redutor de velocidade. Naquelas vias, repito, que tem um acidente geográfico e que tem um desnível e que levam a um aumento natural da velocidade dos veículos, para que haja mais segurança no trânsito da cidade de João Pessoa. Por último, eu sei que eu estou dizendo por último pela terceira vez, mas é porque o secretário se ausentou rapidamente e está acompanhando ali da sala de... para que dê tempo dele voltar. Linhas de... O pessoal até da ata estava acompanhando ali, não entendendo, ele está falando para quem, né? Mas linhas de acesso alternativo a bairros que estão sendo adensados precisam ser pensadas. A gente tem ali, secretário, a gente tem ali o Altiplano Cabo Branco, passando por esse processo de adensamento com a construção de novos edifícios, um processo muito acelerado de adensamento populacional. E nós temos praticamente uma via única e exclusiva de acesso de todos os bairros centrais da cidade para o altiplano, Miramar, Tambaú e o próprio centro e expedicionários, por aquela subida ali da ladeira do altiplano. Nós precisamos urgentemente pensar em vias alternativas de ligação de um bairro, repito, que está passando por um processo de adensamento acelerado, não só do ponto de vista residencial, mas também comercial, e sob pena de a gente voltar a ter os mesmos problemas que há pouco foram mitigados com a ampliação da via, a gente precisa pensar em vias de acesso alternativo. Talvez ali beirando com respeito à APP, claro, mas o rio, pela estação da Cagepa, seria uma alternativa, e, enfim, outras e outras opções. Mas são essas as contribuições, são muitos temas de mobilidade urbana. Essa é uma matéria essencialmente da competência municipal e, por isso, gera um debate tão rico. A gente, às vezes, fala de saúde e de educação, mas tem tanta coisa que vem já pronta do governo federal. Mobilidade urbana se constrói na cidade. Então, esse é um tema rico que dá a oportunidade de a gente tratar de tantos temas como os que foram elencados aqui e pelos colegas parlamentares. Agradeço a audiência de Vossa Excelência e vou ficar aqui agora atento às respostas. Secretário Adalberto. Eu queria até começar, vereador Lucas, aproveitando essa sua fala, que foi muito feliz no Conselho de Mobilidade se faz na cidade. E é isso que nós estamos tentando fazer com a construção desse plano. Nós vamos ainda abrir outros debates com a sociedade. Todos os segmentos da sociedade civil foram convidados, alguns que não participaram, mas mesmo assim nós vamos ainda pegar a opinião dessas entidades, porque a gente acredita que dessa forma a gente consiga pensar a cidade, e não dá para pensar, eu trabalho com planejamento urbano, sou arquiteto também, então não dá para você planejar se você não conhece a necessidade de quem você está planejando. A gente precisa conhecer, e não dá para conversar com todo mundo. Então, a gente tem que ter as entidades representativas, né, e começar a abrir esse debate, né? Então, eu queria só começar por essa sua fala, que eu achei muito feliz, e é isso que nós vamos tentar fazer, certo? Com relação a qual tipo de veículo que vai operar, ele é um veículo de alta capacidade, ele tem a mesma, o que está se pensando é o mesmo veículo que iria operar o BRT, certo? Então, o governo federal mudou a nomenclatura, mas a gente continua, por exemplo, você pode operar um veículo de alta capacidade, tem que ser um veículo, pelo menos, articulado, né?
e um veículo dotado para você também ter uma linha troncal, você está querendo atrair pessoas para esse serviço. Então, você tem que ter conforto nesse veículo. Então, ele tem que ter ar-condicionado, ele tem que ser um veículo adequado, ele tem que ter inteligência para se comunicar, inclusive com informações. Que horas você vai chegar na parada, essa informação tem que estar na parada para as pessoas, e também esse veículo vai estar mandando o tempo todo o posicionamento dele para um sistema que vai ser disponibilizado para qualquer cidadão. Então, é um veículo realmente diferenciado e que foi pensado já desde do planejamento da estrutura para o BRT. A questão dos aplicativos, e eu já lhe agradeço de antemão aqui a sua compreensão. Entrei em contato com Vossa Excelência sobre a gente abrir um debate de forma a gente conciliar. Eu acredito que nós vamos construir uma solução que contemple, como a Vossa Excelência colocou, eu acho que a solução ela tem que ser boa para todos, né? E aí eu não vejo dificuldade. O que é que eu apenas alertava para tanto o segmento quanto o segmento dos taxistas e o segmento dos aplicativos, é que a gente precisa só ter algumas informações técnicas para trazer essa discussão para o campo mais real. Eu dava o exemplo, por exemplo, da questão do aplicativo 99. Né? Esse até dentro do mesmo aplicativo se convive táxi, que é o POP 99, que não é o Uber, mas é um aplicativo, é o mesmo tipo de serviço. Então, a gente, dentro da própria estrutura, a gente tem já exemplos dessa natureza. Então, não tenho nenhuma dúvida que, com a colaboração sua e dos demais pares aqui da casa, a gente possa chegar num bom projeto, né, e numa solução adequada para a nossa cidade. Com relação aos pedestres, né, essa intervenção que nós estamos fazendo, que fizemos na Beira-Rio e vamos fazer daqui para frente nos corredores, já antecipa um pouquinho essa necessidade de se pensar as calçadas de forma integrada. Ela não pode ser uma decisão onde o poder público deixe lá para o cidadão decidir que pavimento ele vai usar, como ele vai usar, que planta ele vai usar ali na calçada. Tem até espinho. Tem planta até que tem agave em algumas calçadas, né? Então, vamos definir esse padrão já está sendo trabalhado na CEMOB. Nós vamos definir faixas para uma calçada padronizada, acessível, onde ela seja inclusiva e ela traga as informações. Por exemplo, a parte de serviço da calçada é fundamental. Hoje você não tem um padrão, tem poste no meio da calçada, entendeu? Tem árvore no meio da calçada. Então, na verdade, são obstáculos, né, degraus e outros obstáculos, né, rampas, né, totalmente inadequadas, né, que se colocam nas calçadas, né. Então, essa discussão, a CEMOB vai estar aberta. Eu acho que é uma boa discussão, onde a gente comece a evoluir, pensar a cidade. Não dá para você pensar, vou dar um exemplo aqui, a própria Epitácio Pessoa, que nós vamos fazer uma requalificação nela agora, mas hoje ela ainda existe alguns trechos sem pavimento na calçada, a principal via da nossa cidade. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né? E eu falei aqui anteriormente, eu não sei se Vossa Excelência já estava presente aqui, mas eu falei que os projetos de urbanismo, você tem que incluir o cidadão, e o cidadão que tem maior dificuldade de se locomover na cidade. Se você faz o seu projeto incluindo essas pessoas, todos nós estaremos contemplados dentro de qualquer proposta de intervenção urbana. Com relação aos semáforos, inclusive tem aqui a vereadora Helena Holanda, ela já disponibilizou, e no nosso planejamento, ela já disponibilizou uma emenda para isso, e no nosso planejamento do ano que vem, vamos intensificar a implantação desse tipo de semáforo para os deficientes visuais. É muito importante, tem muita gente com dificuldade de se deslocar na cidade por conta
por conta da falta desse semáforo. E fica dependendo do auxílio de pessoas, e não é bem isso que a gente acredita. A gente quer dar autonomia também para o deficiente físico. Isso envolve também, já respondendo a questão dos cadeirantes, né? Todos os passeios que estão sendo construídos hoje os projetos na CEMOB, eles têm esse olhar, esse cuidado, né? A Prefeitura também, nessa última intervenção da Beira Rio, o passeio foi todo requalificado e padronizado, né, dentro das normas de acessibilidade, já pensando também na questão do cadeirante e do idoso, né? As informações com relação às paradas, né? Esse é um sistema que talvez foi bom você ter colocado, que eu acho que eu não teve nenhum questionamento, eu falei, mas muito vago, de como vai se dar essa questão da informação com o usuário. Esse sistema que a gente está pensando de transporte, por isso que eu digo, é a mesma estrutura que foi pensada para o BRT, por quê? Ele vai ser dotado também de uma estrutura de ITS, que é a tecnologia da informática dentro do sistema. Então, nós vamos criar uma rede vai ser a via vai ser preparada para receber uma rede de cabeamento óptico, né, onde vai servir para informação, tanto porque a gente já tem hoje, por exemplo, informação através de rastreamento de veículos, mas mediante GPS. E a operação do sistema desse tipo de transporte, ele não pode ter falha, ele não pode ter sombreamento, ele não pode dizer, o sinal está fraco. Não pode. Então, cada parada vai chegar mediante um cabeamento de fibra óptica, como você tem na sua casa, a informação vai ser garantida que ela vai chegar e ela não vai ser interrompida, né? Então, isso vai proporcionar a possibilidade da gente trazer essas informações também para a própria parada de ônibus, certo? A questão da arborização nas ciclovias, né? A Beira Rio foi um exemplo disso. Nós pensamos em colocar ela no eixo, tivemos alguma dificuldade porque a Beira Rio é muito arborizada e alguns trechos foi difícil até da gente conciliar, né? Mas foi feita uma forma sinuosa e que realmente quem pedala diz até que é bem agradável, porque não fica aquela coisa monótona daquela reta e as pessoas que estão pedalando estão bastante satisfeitas. Isso é uma experiência que a gente pretende expandir também para outras localidades. A exemplo da ciclovia que nós vamos implementar na Ailton Souto Maior. Nós vamos sair com ciclovia também da Ailton Souto Maior, até no primeiro estágio seria ali até a parte onde pega o Quadramares. Então, do início da BR, do viaduto, você tem uma ciclovia pela Ailton Souto Maior, junto ao canteiro central, que também o canteiro são largos, e dá para a gente fazer essa adequação também e resolver um pouquinho esse problema do nosso clima, né? Então, a ciclovia com muita sombra, ela vai ficar mais confortável de você fazer o seu percurso, né? A questão do acesso ao altiplano, nós temos sim um projeto já desenvolvido na CEMOB, né, de ligação não só ao altiplano, mas o nosso projeto é o quê? A ideia, vereador, é que a gente tenha a rota, o anel externo da UFPB, se você analisar ele direito, ele tem ligação com o corredor da Epitácio Pessoa, ele tem ligação com os bairros mais populosos da cidade, que é Valentina e Mangabeira, ele tem ligação com a Pedro II, ele tem ligação com a BR-230. Então, a ideia nossa é usar aquele viário, né, requalificar ele, preparar ele para ele ser uma grande rota de distribuição entre esses corredores. E aí ligando não só o altiplano ao FPB, mas também os bancários, né? Então, a ideia é ligar o bairro dos bancários a essa rota e também o altiplano, né? E com isso, você também liga essa rota, ela chega também a Tito Silva, ali pelas Doroteias, nós já traçamos até essa rota, ela pode chegar magiando ali
a comunidade das Doroteias, você chega na Tito Silva e facilmente você acessa a Epitácio Pessoa, entendeu? Então, não precisa nem usar a rota, já tem um viário pronto para isso, mas precisa ser requalificado e aí implantar também ciclovias e ampliar esse viário para chegar no corredor da Epitácio Pessoa. Então, nós já estamos pensando, temos um planejamento, e aí me coloco à disposição para outras vezes vir aqui a essa casa, quantas vezes for preciso, para apresentar um plano onde a gente está pensando a cidade de curto, médio e longo prazo, né? Esse plano está sendo traçado e alguns projetos já estão sendo concluídos e logo que for sendo concluído, nós podemos disponibilizá-los para o conhecimento de todos. Obrigada, secretário. Mais ainda, concedo... Pode falar. Questionamento. Secretário, a questão da Zona Azul é de responsabilidade da CEMOB, né? A questão da Zona Azul, eu fui pego de surpresa, ainda há pouco, com uma reportagem aqui em um jornal local. A Zona Azul será terceirizada e haverá cobrança na orla. Em um jornal... Já foi comentado... Deixa eu só te explicar de qual é o portal. Eu acho que é do Correio. Eu acho que, se não me engano, é do Correio. Veja só, isso talvez tenha sido gerado por uma... na verdade, nós estamos... Quando eu assumi em final de fevereiro, eu encontrei um processo licitatório, até já por recomendação do Tribunal de Contas, que a Zona Azul não poderia ser... ela não poderia ser operada com prestadores. Então, nós tivemos que fazer a licitação. Na época, era ainda... Batinga era o superintendente, mas quando eu me deparei com a decisão de escolha da vencedora, eu me deparei com a situação que eu tive que realmente cancelar, suspender a licitação, porque ela tinha como primeiro critério de desempate o sorteio. Então, eu poderia estar sorteando uma empresa com preço maior. Então, eu mandei cancelar. Certo? E retomamos, aí o que é que nós retomamos? Também, já que estava revisando a Zona Azul, então nós fizemos uma pesquisa em todas as cidades, e algumas cidades até do exterior, ver como é que a gente poderia adequar a Zona Azul à realidade moderna da cidade que a gente está planejando, e aí foi preciso pensar ela bem mais ampla. Então, talvez seja essa confusão, mas, na verdade, a Zona Azul ela será expandida para onde houver a necessidade, porque ela estava pensada de forma a ficar concentrada no centro da cidade, né? Mas tem pontos aqui, por exemplo, como o bairro da Torre, Jaguaribe, alguns locais que você já precisa de um certo controle de oferta de vaga, porque não tem mais espaço para as pessoas pararem, né? No mercado da Torre é um caso, você não encontra, né? Então, a gente está querendo também, vai haver uma ampliação mediante cada estudo, cada ampliação dessa vai ser mediante um estudo apresentado pela CEMOB, e a ideia é o quê? Criar zonas, não só, tinha também a questão do preço, a gente agora está fazendo um escalonamento de preço de acordo com quanto mais alta a rotatividade que você precisa, né? Então você tem um preço, né? Aí, média rotatividade, você tem outro preço, e também a permanência aumenta. 1 hora, 2 horas e 4 horas, entendeu? Então, acaba aquele problema de você estar, às vezes, numa audiência pública e não poder se ausentar, e a forma de pagamento que vai ser totalmente eletrônica. E, para já respondendo essa questão da terceirização, o cuidado de isso ser revertido, né, para o poder público retornar esse benefício para a população, investimento de sinalização, investimento que hoje não tem. Então, o poder público banca isso hoje, né, mas não, com dinheiro de todo mundo, até de quem não tem nem carro. Então, na verdade, esse financiamento da sinalização viária da Zona Azul vai ser bancado por esses recursos. Há um pensamento não da gestão? tem esse estudo. O que a gente está colocando é que há uma necessidade de se expandir, né, mas vai ser mediante estudo técnico. Isso vai ser discutido, não vai ser, e também não vai ser agora. Na verdade, a intenção é lançar esse edital ainda. Eu não tenho nem como detalhar o edital, porque está em processo de sigilo por conta da licitação, mas na hora que for lançado o edital, eu me coloco à disposição para esclarecer e tirar qualquer dúvida que Vossa Excelência tenha, tá bom? Bem, chegando ao final da audiência, agradecendo já ao secretário Adalberto por estar...
Nós temos uma sessão daqui a 1 hora. Como é que está a questão? Rápida? Tinha pedido antes? Não está aqui, mas... Aperta aí. Ele tem um programa de TV... eu vou repetir para poder sair nos microfones da Câmara. Ele está solicitando se existe a possibilidade de uma criação de uma linha saindo de Mangabeira pela Perimetral Sul para o Distrito Industrial. Essa área ali, essa zona a zona sul, principalmente onde envolve ali toda aqueles bairros, né, Colinas, Gervásio Maia, até chegar na BR, nós estamos está passando por um estudo, né, de reordenamento de linhas ali, né, e é possível sim. Agora o estudo é quem vai dizer. Nós estamos aguardando só o resultado da pesquisa para trabalhar em cima de dados e informações concretas, mas pode ser sim, e está em análise toda aquela zona ali vai passar por uma requalificação, ok? Obrigada, secretário. Não existe mais possibilidade. Obrigada, que ele vai ter uma entrevista. Obrigada.